Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre terapia de casal, né? Se já existe um preconceito enorme com procurar assistência psicológica para si mesmo, quando se fala em procurar como casal, talvez essa resistência seja ainda maior, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é a dinâmica das sessões, né, envolvendo duas pessoas, o que os casais geralmente desejam, né, quando eles chegam para procurar essa ajuda e outros assuntos correlatos, né? Quem fala com a gente hoje é a Roberta Kovac, ela é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e coordenadora acadêmica do Paradigma Centro de Ciências do Comportamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho desse conhecimento e desse tema que é tão importante e, enfim, faz parte do meu trabalho, que é a terapia de casal. Roberto, então, para começar, até uma coisa que eu mencionei aí no início, né? A gente acha que tem uma ideia, quem não passou por isso, ou mesmo quem passou, acho que pode ter uma ideia meio vaga de por que casais procuram essa assistência, né? Geralmente eles têm uma queixa definida, ou é uma coisa meio bagunçada, é uma ideia genérica de que o relacionamento não é mais como era, e aí chega para vocês desenrolarem. Em comum, eu acho, né? Porque obviamente cada casal tem uma história, uma queixa, a gente pode falar um pouquinho dessas queixas, mas em comum, o que traz um casal para terapia de casal é um desgaste muito grande na relação e, fundamentalmente, uma dificuldade de comunicação. Acho que problemas de comunicação é o principal motivo que traz um casal buscar um mediador, alguém que facilite essa conversação entre eles. E o desgaste, né, no relacionamento, que é em decorrência dessa dificuldade de comunicação, ele também acontece por diferentes motivos. Às vezes, questões relacionadas aos filhos, quando o casal tem filhos, às vezes questões relacionadas a dinheiro, às vezes questões relacionadas à vida sexual do casal. Fundamentalmente, o principal problema é a maneira diferente de cada um lidar com essas questões. Então, o problema não necessariamente é o dinheiro, ou os filhos, ou o sexo, mas a diferença entre eles para tratar desses temas, dessas situações da vida, que fica muito agravada quando o casal não consegue conversar, não consegue se comunicar. Então, acho que esse é o principal desenho da demanda, né? O que faz as pessoas procurarem terapia de casal? Um desgaste no relacionamento, uma dificuldade de comunicação decorrente de diferenças entre cada um no casal. E aí é um pouco uma questão mais independente até do porquê que as pessoas procuram, né? Pelo que você falou, né? Muitas vezes nem é tão relacionado a especificamente qual é o objeto ali, né? É mais uma falta de comunicação que pode se aplicar a diferentes coisas, né? Aí pensando mais nesse sentido, sempre o papel do psicólogo é primariamente ajudar aquele casamento a não se romper, ou não é bem assim, né? Acho que o principal objetivo da terapia de casal é melhorar aquele relacionamento. Melhorar aquele relacionamento para que aquelas pessoas consigam voltar a se entender e voltar a conversar e aí decidir se tem espaço para investir no relacionamento, no casamento mesmo, ou se elas vão ficar com um relacionamento melhor e vão se separar. Sim. Né? Então, acho que o problema é melhorar, o nosso foco, o objetivo da terapia de casal é melhorar a relação dessas duas pessoas que procuram a terapia. Então, eu costumo dizer que o cliente da terapia de casal é o relacionamento. E o que a gente quer fazer é que esse relacionamento tenha menos sofrimento, seja menos sofrido. A partir daí, se o casal se reencontra e decide ficar junto, ótimo. Eventualmente, o objetivo pode ser uma separação facilitada, uma separação menos sofrida, uma separação menos agressiva, enfim, que diminua, né? Separações são sempre sofridas, não tem, por pior que esteja o casamento, o processo de separação é sempre doído, depois pode melhorar, mas o processo é sempre doído. Sim. Então o objetivo é melhorar o relacionamento dessas pessoas envolvidas para que elas possam tomar as decisões sobre o que vão fazer com o relacionamento, inclusive de uma maneira mais cuidadosa, mais consciente, menos destruidora, né? Menos
danificadora daquilo que já não tá bom. Uhum. Mesmo que nessa caminhada o relacionamento se transforme em alguma coisa que não seja eles estarem amorosamente juntos, né? Exato. Legal. Exato, essa é a ideia. Legal. Aí entrando um pouquinho em como é realmente assim a dinâmica mesmo, né, das sessões. Mas aí uma pergunta imediatamente anterior a esse momento em que um casal, digamos, chega para você, né? Eu imagino que tenha muita discussão entre essas duas pessoas até este momento, né? Acho que não é imediatamente que tem algum problema que a pessoa já vai para fazer a terapia. Ainda assim, quando esse casal chega, costuma ser desigual entre os dois, assim, às vezes eu tenho a impressão que sempre um não quer muito, mas cedeu, e aí vai participar, um outro que trouxe, ou não, essa é uma ideia equivocada, geralmente chegam um acordo e estão os dois ali abertos para o que vier. De novo, todas as alternativas, Luiz. Acho que tem casais que chegam num acordo que tá difícil, que não conseguem sozinho. É frequente, eu acho que você tem razão, é frequente que uma parte insista mais. Uhum. Que uma parte acredite mais no processo da terapia como mudança naquele momento. E aí a outra ceda. Isso é bastante comum. É mais difícil quando é assim, né? Quando vem alguém que vem para o processo e fala, eu tô aqui por causa do outro, isso só costuma funcionar com terapia de adolescente, que em geral o adolescente vem para terapia porque os pais querem, uhum. né? Ou terapia de criança, né? Uma criança fala, mamãe, quero fazer terapia, né? A não ser que seja filho de psicólogo, sei lá. Nesses processos com crianças, parte do trabalho do psicólogo com crianças e adolescentes, do psicoterapeuta, é mostrar para a criança por que é importante para ela fazer a terapia e não para os pais. E é um pouco isso que na terapia de casal a gente tenta fazer também quando existe esse desequilíbrio. Se vem alguém achando que está ali por causa do outro, o que o terapeuta vai tentar buscar é por que seria importante para você estar aqui. Uhum. Porque esse, inclusive, Luiz, é uma das questões fundamentais para a possível mudança. Sim. Né? Como é que, já entrando aqui no tema de como é que anda a terapia, Sim. né? Anda quando os dois estão abertos, quando os dois querem a mesma coisa. Uhum. E como eu disse no começo, a principal dificuldade que os casais veem tem a ver justamente com a diferença de cada um no modo de lidar com as questões da vida. Essa é a primeira diferença que eu tento equilibrar, né? Que a gente busca equilibrar na terapia de casal. Os dois precisam estar igualmente comprometidos. Não querendo ser sexista aqui, mas em geral, são os homens que são mais resistentes quando tem esse desequilíbrio. Eu digo isso levado porque, em geral, eu percebo, mas é assim, uma percepção informal minha, né? Mas eu acho que homens têm mais dificuldades de procurar, mesmo que seja para si, sozinhos, né? Então eu imagino que como extensão, como casal também aconteça isso. Olha, eu diria que de uma maneira geral, na cultura, talvez você tenha razão, Luiz, mas eu posso te dizer que no meu consultório, e cada vez mais nos últimos anos, eu tenho tanto atendido mais homens na terapia individual, quanto também atendido casais que vieram motivados pelo marido, né, pelo homem. Também atendo casais de 2 homens, 2 mulheres, então acho que tenho observado nesses anos todos uma mudança gradativa nesta característica mais machista da nossa sociedade, né? Sim. Ainda bem. Ainda bem. Dá uma direção que a gente vê como saudável, né? E aí, Roberta, entrando já em como é de fato a sessão, né? Acho que quem faz terapia costuma já ter uma ideia, né, de como é para si mesmo, mas acho que é difícil imaginar como é quando são 2 pessoas, né? Como que funciona? Às vezes você sugere uma sessão com um só, de vez em quando, mas a maioria é com os 2, como que é? Então, para mim, como terapeuta, vou te dizer, eu faço terapia de adulto, né? Eu trabalho com casal, terapia individual e com famílias. Casal e famílias trazem para o terapeuta um recurso, é difícil, mas é um recurso muito rico de intervenção, porque eu estou vendo acontecendo ali na minha frente aquilo que precisa se transformar. Sim. E posso ajudar no momento em que a coisa está acontecendo a construir um modo alternativo de falar com
com parceira ou com parceiro, enfim, e tentar produzir aquilo que a pessoa quer de um modo mais efetivo, aumentar a consciência dela de que a maneira como ela está interagindo com o parceiro não está sendo efetiva para aquilo que ela quer. Então, é um ambiente muito rico de intervenção quando estão os dois juntos e quando o problema acontece ali na sua frente, né? Mas, eventualmente, sim, a gente precisa criar o espaço da individualidade. Ainda que o tempo todo o foco seja o relacionamento, às vezes a gente nota no processo que está muito difícil para um dos pares conseguir dizer aquilo que ele precisa dizer. E então, uma sessão individual ou algumas sessões individuais, com foco na dificuldade da pessoa, mas lembrando o tempo todo que aquilo é para chegar no relacionamento. Então, essas sessões individuais podem ser conduzidas. E quando tem filhos, às vezes eles podem ser incluídos? Então, aí muda um pouco o caráter do trabalho, né? Acho que a gente tem, como eu falei, né, eu trabalho com terapia familiar e terapia de casal. A terapia de casal, ela tem o foco fundamental no relacionamento entre o casal, no relacionamento das duas pessoas. Quando os filhos entram, aí a gente já está falando de dois outros modelos, ou de terapia familiar, ou seja, parte do problema de relacionamento que aquele casal tem, se estende para o relacionamento que aquela família tem. E os filhos também estão em sofrimento por conta do relacionamento, ou por conta da dificuldade de cada um deles de se comunicar, por exemplo. Sim. Ou de lidar com questões de uma das pessoas da família. Às vezes a família procura terapia de casal, de família, quando tem uma das pessoas da família com um sofrimento maior, ou com dependência química, ou com algum transtorno psiquiátrico que está produzindo dificuldade para todos os outros membros da família, e a família toda adoece. Então aí muda um pouco a característica, né? Todas as pessoas são envolvidas, já não é mais terapia de casal, Sim. É uma terapia familiar. Ou quando os filhos são pequenos, e aí a parte importante do conflito ali, daquele casal tem a ver com o manejo, a educação, os cuidados do filho pequeno, aí a gente faz um trabalho que chama orientação parental, que é ajudar o casal a lidar com o filho, né? Aprender a lidar melhor com o seu filho. E aí, em geral, tem a ver com isso, né? O casal, como um todo, não tem um problema, o problema está concentrado ali na maneira como eles estão paternando, maternando, né? Como eles estão criando o filho deles. E aí vira um pouco mais uma orientação parental. Esse trabalho de orientação parental, ele, em geral, é conduzido por um terapeuta infantil, um terapeuta que olha para a criança, identifica os problemas da criança e, então, vai trabalhar com os pais para que a situação da criança fique melhor. Isso acho que é interessante falar, porque eu acho que quem pode começar a procurar esse tipo de serviço, às vezes imagina que aquele terapeuta vai ser, certo, o que tiver de família vai ser nesse lugar que eu vou encontrar, mas são até áreas diferentes, imagino, de especialização, né, entre vocês. Exato. E aí, Roberta, você falou agora, isso é muito interessante, né, que muitas vezes o casal, ele te abre uma oportunidade que é o conflito acontecendo ali, né, uma oportunidade que muitas vezes você não tem, ou pode ter muita dificuldade para acessar com um indivíduo único, né? Mas não acontece, às vezes, de ter uma espécie de atuação, assim, de uma das partes, sabe? Tipo, e a pessoa não agir como ela é, ou negar coisas que aconteçam na vida familiar. Existe essa dificuldade? Existe, eu acho, né? Se a pessoa tem essa dificuldade para ela mesma, de, por exemplo, identificar as suas fragilidades, ou expor as suas fragilidades, ou o que é bastante comum no trabalho com casal, a pessoa vem para terapia de casal falando: o problema da minha vida é o outro. Então, para minha vida melhorar, o outro precisa mudar. E aí a pessoa não olha para si mesma, né? Às vezes isso é sim um impeditivo, é uma barreira para o avanço do trabalho. Por conta dessa dificuldade, logo nas primeiras sessões, o que eu tento estabelecer é um contrato com o casal de que cada um deles está ali disposto a mudar o que for necessário mudar, porque para ele, indivíduo, é importante, mesmo que o outro não mude. Quando eu estabeleço esse contrato, em geral, a pessoa fala: como assim? Mas se ele não mudar, se ela não mudar, aí não vai dar. E eu parto desse contrato e insisto nisso, né? Quer dizer, a mudança só vai acontecer
para você se você se comprometer com a sua mudança. Você não tem como se comprometer com a mudança do outro. Se cada um faz isso, cada um faz a sua parte, o trabalho anda. Se eu cruzo os meus braços e espero que o outro mude, não tem processo que caminhe. Isso serve na terapia individual e na terapia de casal. Sim, né? Sim. E falando dessa forma, até parece interessante que dá impressão não, acho que é meio isso, né? Acho que uma terapia de casal pode muitas vezes servir para a pessoa em aspectos que independem da vida de casal dela, né? Pode ser que ela traga coisas boas para ela como indivíduo dali para frente, né? Acontece isso mesmo? Sim, esse é um dos efeitos esperados, inclusive, né? Que cada indivíduo melhore como pessoa, como parceiro, como par, e então o relacionamento melhora também. Com a diferença é que os dois se comprometem para essa mudança, né? E vão juntos acompanhando a mudança de cada um e o efeito no relacionamento. E, Roberta, a gente tem aqui um público majoritariamente feminino e interessado nessa parte de saúde mental, né? E eu percebo pelas interações que a gente tem que muitas vezes não é só nas coisas que a pessoa pode, algum transtorno que ela possa ter, as pessoas se interessam pelo universo da saúde mental de forma geral, né? Então, por isso que eu até me dou o direito de entrar um pouquinho até numa coisa que é mais específica, né? As terapias ou os terapeutas de casal também seguem diferentes linhas da psicologia, né? Existem alguns que são mais da psicanálise, alguns são mais de TCC, e dentro disso existe, pelo menos na psicologia, uma ideia de linhas que tem práticas mais adequadas para um ou para outro. Eu sempre vejo que cognitivo comportamental, por exemplo, costumam ser mais eficazes em dependências ou fobias ou obsessões, coisas assim, né? Psicanálise para outra coisa. Tem algo assim na terapia de casal? Então, esse é um tema bastante complexo na psicologia, de uma maneira geral, né? Acho excelente a pergunta e acho importante para o público leigo, talvez menos importante, mas mais importante para o público de psicólogos, né? Que é entender que as abordagens, elas direcionam o olhar do terapeuta. Dizer que um terapeuta segue esta ou aquela abordagem significa dizer que ele tem uma visão de mundo, uma concepção de ser humano, uma concepção do problema ou do sofrimento psicológico particular. Então, é importante que o terapeuta tenha essa concepção e que seu trabalho seja consistente com isso. Identificar qual é a abordagem com a qual o terapeuta, né, o psicólogo, tem mais compreensão, preferência, seja lá o termo que a gente for usar, aquela abordagem que ele se dedica, significa construir um modo de olhar para o mundo e intervir sobre o mundo particular. Então, na terapia de casal, também é assim, eu vou trabalhar com casais dentro da perspectiva analítico-comportamental, que é a perspectiva que eu trabalho. Se eu trabalhasse como psicanalista, eu provavelmente trabalharia com o casal dentro da perspectiva psicanalítica. Acho que todas as modalidades de terapia que são direcionadas para um público específico, a terapia infantil, a terapia de adulto, a terapia de casal, a terapia familiar, ela precisa ter uma abordagem que direciona. Ainda que o público traga a sua especificidade para o trabalho do terapeuta, a abordagem é que dá a visão de mundo, o modo como eu vou intervir, o que eu entendo que é um problema e por onde eu vou intervir nesse problema. E aí, pensando um pouco do lado do público, a gente percebe que tem, às vezes, uma peregrinação muito grande até encontrar, né, um terapeuta que agrade. E eu imagino que no caso de um casal, né, por envolver já duas pessoas, que elas estão num relacionamento já um pouco difícil, esse processo pode ser difícil, desgastante, às vezes até, sei lá, desistem de encontrar porque passam por profissionais, né, que não conseguem, que não atendem ou não satisfazem, né? Aí você acha que nesse caso vale a pena as pessoas procurarem outras abordagens ou o público não precisa se preocupar tanto com isso? Procura outros profissionais e uma hora deve encontrar aquele que sirva mais para eles. Eu acho que um terapeuta que serve para alguém, ele passa pela competência e passa pela abordagem, eu acho, mas às vezes a pessoa não sabe disso. Ela só não consegue concordar com o olhar que o terapeuta está trazendo para ela e ela nem sabe que aquilo é uma questão da abordagem, por exemplo. Né? Se é uma pessoa leiga que não conhece muito a psicologia. Me lembro eu, numa primeira terapia
que eu fui fazer, era adolescente, não sabia ainda muito da psicologia, e caí numa terapeuta que logo na primeira sessão relacionou a minha relação com o meu pai e com o pai do meu namorado com Zeus, e entrou na mitologia grega, e eu falei, meu Deus, essa mulher tá pirando, ou seja, não ecoou para mim, né? Eu adorava a mitologia grega até como área de estudo, mas não como, enfim, não era um jeito que eu me entendia. Uhum. Não funcionou. Sim. Aquela terapia, para mim. Sim. Né? Mas acho que então não necessariamente a pessoa precisa ter clareza da abordagem. Eu acho até que tem outros fatores que são mais determinantes para um processo terapêutico fluir da perspectiva da pessoa que busca, né? Se sentir acolhido, se sentir compreendido. Uhum. E é nessa parte do se sentir compreendido que às vezes a abordagem atrapalha. E quando existe aquele conflito, Roberta, entre um e outro, digamos, não sei se tem isso, mas imagino que possa acontecer de uma das partes achar que o psicólogo está do lado da outra pessoa, sabe? Alguma coisa assim. Existe algo que o terapeuta faz nesse sentido de falar com essa parte que, digamos, que está em atrito, conversando também com a parte que estamos, digamos, está mais amistosa, né, com a sessão, para essas duas atuarem, ou é uma coisa que é só do terapeuta mesmo vencer esse obstáculo da pessoa mais resistente? Eu acho que é um desafio para o terapeuta, Luiz, essa dificuldade quando alguém se sente desprivilegiado ali na relação, né? Então essa é a pessoa que o terapeuta tem que estar mais atento. Uhum. É um trabalho difícil, e durante algum tempo, alguns colegas aqui da abordagem comportamental que trabalhavam com casal insistiam num modelo que eu acho muito útil, não é muito econômico, mas é muito útil, que era de coterapia. Uhum. Então sempre 2 terapeutas para um casal, Uhum. justamente para evitar isso que a gente chama de triangulação, né, que é 2 juntos e um sozinho. Para evitar isso, o que eu, que trabalho bastante sozinha com casais, procuro fazer é 2 juntos são vocês 2 e um sozinho sou eu. Então eu não estou com ninguém, eu estou sempre sozinha tentando olhar para vocês 2. Nesse sentido, como você disse, é um desafio para o terapeuta conseguir fazer uma parceria entre eles. E se alguém tem que ficar fora da parceria, é você, terapeuta. Sim, ótimo. Roberta, tem uma pergunta que às vezes ela cai um pouco difícil para os profissionais, mas eu tenho procurado fazer porque cada um traz um tijolinho e eu acho que começa a esclarecer para o público como é a sessão, né? Claro, do ponto de vista da abordagem que você pratica, né? Como é? Assim, é uma pergunta muito aberta, mas o que você fala? O que você pergunta? Que tipo de coisa você tenta fazer os 2 entenderem? Tem algo que a gente possa dizer? Claro, né? Não tem nem como você ensinar a fazer, né? Mas dá para dar uma ideia de como é? O que se fala numa sessão? Então, eu começo, Luiz, perguntando o que os traz aqui. E aí, só essa pergunta simples assim já evoca várias explanações do problema. Eu procuro sempre, no caso da terapia de casal, dar o espaço para os 2 dizerem do seu ponto de vista o que os traz ali, e aí já vou notando quem fala mais, quem fala menos, quem está mais ativado, se a emoção predominante é raiva, é mágoa, né? Só nessa primeira pergunta a gente já tira bastante informação. Daí para diante eu posso propor, inclusive, porque faz parte da abordagem que eu trabalho, alguns exercícios para o casal que eles vão realizar na sessão. Então, se eu percebo, por exemplo, que está muito agressivo a interação, às vezes, né, o casal chega num momento de desgaste, que o único modo de conversar é brigar, eu tento pedir, por exemplo, um exercício que eu faço é que eles fiquem em silêncio e que eles se observem, que eles procurem ficar um minutinho, que seja, se olhando no olho do outro e respirando, simples assim, né? Só para a gente chegar aqui e sair dessa intensidade da discussão e entrar num outro modo. Então, por exemplo, o exercício de se observar, olhar no olho, e às vezes, aconteceu já inúmeras vezes, do casal, ou de um ou do outro, começar a chorar nesse momento de se dar conta que não olha para o parceiro há muito tempo. Sim. Né, ou que não é olhado, né, que não é observado pelo parceiro há muito tempo.
Então, esse tipo de exercício, às vezes para abaixar o ânimo, porque também uma outra coisa que eu faço na terapia de casal é estabelecer um outro contrato que diz o seguinte: aqui a gente precisa aprender a fazer diferente de como vocês fazem na sua casa. Então, por mais que a raiva esteja muito forte ou que a mágoa esteja muito forte e a vontade seja de brigar, se a briga acontece aqui, eu tenho pouca chance de ajudá-los a evitar a briga lá. A gente precisa sim falar daquilo que causa a briga, aquilo que causa as diferenças, mas de um modo diferente para vocês, um modo novo. Sim. E esse convite, em geral, traz um pouco mais de outras emoções para a sessão. Então, uma outra coisa que eu faço, como eu acho que já está ficando indicado aqui, é tento evocar emoções e ajudar o casal a lidar com essas emoções de um modo diferente do que eles naturalmente fariam. Porque o modo como eles naturalmente fazem tem trazido problemas, tem trazido sofrimento. Sim, só quando você falou sobre esse exercício simples do olhar, eu até me adiantei e já imaginei que isso acontecia muito, das pessoas já se emocionarem só de fazerem isso, né? E aí você logo depois confirmou, porque só de imaginar mesmo isso acontecendo, né, num casal que tá com algum conflito, eu imagino que seja muito poderoso. Mas obrigado por compartilhar um pouquinho de como você trabalha, Roberta. Bem, caminhando mais pro final já, né? Acho que existe uma ideia assim, quando a gente... Não aconteceu muitas vezes comigo, não, mas acho que alguém, por exemplo, digamos, amigos do casal que foi fazer a terapia, né? Eu acho que quando se comenta sobre isso, as pessoas já têm uma ideia de que isso aí já é o sinal de que vão se separar, né? Porque foram procurar a terapia. É uma ideia verdadeira, assim, de que, em geral, é o momento de que esse relacionamento já acabou, na verdade, e é um afogado ali tentando um pedaço de madeira para se agarrar, mas já tá fadado ao fracasso. Acho que quem convive com casais que vão fazer isso já pensam nisso, às vezes confirmam essa ideia, né? O quanto dessa ideia é verdadeira? Queria que você fizesse um comentário sobre isso. É bastante comum, sim, Luiz, que a terapia de casal seja a última tentativa, o último recurso. E aí, quando o casal vem com essa coisa que é a última tentativa, bom, terapia não faz milagre, a terapia não vai fazer nada. Se estar na terapia é o seu último recurso, tem pouca mudança para acontecer, né? Os seus recursos são seus, a terapia está aqui só para direcionar, para fazer refletir, para observar coisas relevantes que estão passando despercebidas, mas a terapia mesmo não vai fazer nenhuma mudança. Então, por exemplo, já chegou o casal falando, quero marcar uma sessão, tá bom, tem um horário daqui 2 semanas. Não, daqui 2 semanas não dá, precisa ser hoje. Hoje não tem nada que eu vou fazer na briga de hoje de vocês. Não tem uma solução mágica, né? Então, se vocês não conseguem se organizar para as próximas 2 semanas, então, de fato, a situação está muito crítica. Então, acho que é comum, sim. Por outro lado, olha que curioso, também já aconteceu de eu começar uma sessão de casal, fazer a pergunta que eu disse que eu sempre faço, bom, o que os traz aqui, e me deparar com um casal que está namorando há 6 meses. Nossa! Um casal jovem, namorando, nem casado, E aí eu falei, pera, mas vocês estão aqui? Não, porque a gente quer prevenir problemas. Nossa. Acho que esse relacionamento, né? Veja bem, vão namorar, vão ver se vocês se conhecem melhor, vão se entender. Não é o caso de terapia de casal, né? Prevenir problemas. Acho que já tem problemas acontecendo, o que está dificultando vocês a tomarem decisões de mudança. E pronto, eu não entrei num processo terapêutico de casal, num casal jovem de namorados, né? Então, sim, já aconteceu. Foi uma única vez, mas foi muito curioso, né? Acho que é a primeira vez que eu ouço algo que eu já ouvi de psiquiatras, de pessoas indo procurar, já querendo alguma prescrição de algum medicamento que elas imaginam que vá aliviar o dia a dia delas, mas acho que é a primeira vez que eu ouço algo parecido da psicologia. Não, já vim aqui para prevenir, porque não quero ter sofrimento. Exato. Roberta, muito obrigado, né, por compartilhar seu conhecimento todo. Eu sempre deixo aberto o espaço para alguma mensagem final, né? Em geral, essa área
tem muita dificuldade, né, de pessoas que não vão procurar, tem um preconceito, ou pacientes que chegam com ideias equivocadas, né? Então eu deixo um espaço aberto para você disser o que você achar que pode ser benéfico para os pacientes e para quem atende também, né? Achei excelente essa sua iniciativa, Luiz, de trazer um tema que é pouco falado. Eu acho que a terapia, de uma maneira geral, ainda luta, como a gente falou, as mudanças vêm acontecendo. A terapia hoje e o cuidado com a saúde mental é alguma coisa que as pessoas já falam, já está mais acessível. A própria terapia tem se tornado um espaço mais acessível, tanto financeiramente quanto para o público, né, de disseminação de conhecimento, e iniciativas como essa sua são fundamentais para levar esse conhecimento para o público que pode sim ser beneficiado. E a terapia de casal entra nessa mesma questão, né, a saúde mental do casal e casais que se relacionem bem, pessoas que saibam se comunicar, pessoas que lidem com as diferenças de um modo produtivo, é alguma coisa que é importante e que tem feito falta na nossa cultura nos últimos tempos. A gente vê essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de lidar com a diferença, de lidar com o ponto de vista não concordante com o seu, na cultura de uma maneira geral, e quando isso repercute dentro do casamento, dentro de uma parceria, dentro de uma família, traz muito sofrimento. Então, poder cuidar disso, né, ter um espaço onde você vai aprender a lidar com a diferença, aprender a olhar da perspectiva do outro, conseguir perceber que aquilo que te machuca, aquilo que te dói, é também aquilo que machuca e dói no outro. Muitas vezes o casal se surpreende em perceber que eles vêm com visões tão diferentes e se surpreende em perceber que os dois estão sofrendo da mesma coisa, do mesmo falta de cuidado, da mesma falta de olhar, do mesmo se sentir pouco ouvido, pouco visto pelo outro. E quando eles conseguem se dar conta disso, uma conexão é estabelecida. E essa conexão é simplesmente conseguir enxergar da perspectiva do outro. Isso é alguma coisa que a nossa sociedade precisa ensinar mais urgentemente para todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco como a terapia de casal faz o seu quinhão nesse processo. Imagina, obrigado você, Roberta. Eu não sei, o convidado é sempre quem traz o conhecimento aqui, que é o que a gente precisa mesmo, ainda mais nessa área, como a gente bem sabe, né? Muito obrigado pela participação, Roberta. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Pessoal, fazer mais uma vez a culpa minha aqui, né, que eu sou péssimo em ver o Instagram. Eu espero melhorar isso agora em 2022. Mas a psicanalista Gabriela Pedrosa fez uma menção a nós no story dela, e aí eu não vi a tempo, mais uma vez. Não sei se ela estava elogiando, fazendo uma crítica, fazendo uma sugestão. Então, psicanalista Gabriela Pedrosa, se você ouvir esse episódio aqui, quiser mandar de novo, eu estou comprometido em 2022 a ser mais disciplinado para olhar o nosso podcast. A gente vai fazer aqui na produtora um planejamento para que a gente consiga postar mais no Instagram, tanto o aviso, né, de que saiu o episódio. Muitas vezes eu demoro uma semana para colocar que saiu, mas não só isso, né, a gente está montando um sitezinho com explicações sobre transtornos, com uma linguagem que a gente espera que seja um pouco mais acolhedora do que a gente costuma ver na internet, e também postar mais no Instagram conteúdos além do episódio, né? A gente não quer só avisar que saiu o episódio para vocês ouvirem, mas dar informações diretamente lá, né? E aí, para isso, vai ser muito importante o retorno de vocês. Por isso que eu peço que vocês mandem sugestões. Pode ser em comentários lá no Instagram, ou direct do Instagram, que é onde o pessoal tem se comunicado mais com a gente. Um bom 2022 para todos. 2021 a gente sabe que foi dificílimo, né? Mas começar um novo ano sempre dá aquela renovadinha, um otimismo um pouco maior. Espero que a gente consiga aproveitar essa energia para manter ela ao longo do ano e que seja um ano que retribua, né, melhor essa energia que a gente está depositando aí para sobreviver a cada dia. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão.
Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.